Olá, paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, às nossas mídias sociais e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Espero que estejam todos muito bem. E neste próximo domingo estaremos estudando sobre a Bíblia como um guia para a vida. É a lição de número 6. E eu quero rapidamente, em pouquíssimos minutos, conversar contigo sobre esta temática. A Bíblia como guia para a vida cristã. No conteúdo da lição, você encontrará no primeiro tópico a Bíblia como alicerce, como luz, e a Bíblia como sendo imutável. No tópico número 2, você encontrará a Bíblia como a fonte da verdadeira sabedoria. Inclusive, o comentarista cita Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é a fonte, é o princípio da sabedoria. Temor, neste caso, não é medo, mas é reverência, respeito, obediência. No tópico 3, você encontrará a Bíblia como a fonte de toda prudência, a fonte de toda sensatez. E prudência, segundo o comentarista, é a virtude que evita ações temerárias. Somente a Bíblia pode fornecer todo este subsídio, todo este suporte para a vida humana. A Bíblia como um guia para a vida cristã. Quando nós falamos de guia, nós nos lembramos de alguém que está em movimento, saindo do ponto A para o ponto B. Quando falamos de guia, nós pensamos em alguém que está em um caminho, que precisa ser guiado, que precisa ser orientado para não se perder. E a guia, ou melhor, a Bíblia, é justamente este guia de alguém que está no caminho. Aliás, o Antigo Testamento, quando quer falar de caminho, na maioria das vezes, fala justamente sobre a conduta humana, sobre a postura do homem de Deus. A Bíblia, quando fala de caminho no Antigo Testamento, além das passagens literárias, na maioria das vezes a Bíblia fala sobre o procedimento do homem, o procedimento de uma pessoa. Já no Novo Testamento, a Bíblia, para falar da mesma coisa, do procedimento, da conduta, a Bíblia usa o termo carreira. Então, no Antigo Testamento, quando nós falamos de caminho, a Bíblia está nos falando sobre procedimento, sobre conduta, sobre caráter, sobre postura, sobre como o homem deve lidar a cada dia com os seus relacionamentos, com a sua essência moral. Eu separei aqui alguns versículos que falam justamente sobre isso, sobre a conduta humana em relação a esta palavra caminho. O Salmo 139, versículo 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Provérbios 16, 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Salmo 37, versículo 5, um versículo muito conhecido: entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 1, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Percebam que em todos os momentos, a Bíblia, quando cita a palavra caminho, está se referindo à conduta, à postura do homem. E a Bíblia, como guia, tem justamente esta finalidade, de corrigir os maus procedimentos, de corrigir uma má postura, uma má conduta da criatura humana. Foi por isso que em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus fala com Josué o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então
farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quando Deus fala para Josué, farás prosperar o teu caminho, Deus está dizendo, a tua vida vai ter propósito quando você obedecer a palavra. Você vai cumprir o propósito de Deus no teu caminhar quando você obedecer a palavra. Esta é a ideia da palavra caminho e esta é a ideia do papel e da importância das Escrituras em relação ao nosso dia a dia, em relação ao nosso caminhar. Existe um versículo muito lindo, muito bonito, um versículo famoso que fala justamente sobre isso. É Isaías capítulo 35, versículo 8. Olha o que diz. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. O tipo de vida que Deus espera de cada um, Deus tem colocado isto na mente humana, através da sua santa palavra. E a palavra, a própria palavra afirma que nem o louco errará o caminho. É por isso que no Salmo 1, o primeiro versículo, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe um tipo, um estilo, um modo de vida que não agrada a Deus. Agora existe um alto caminho, o caminho santo. É este tipo de vida que Deus se agrada. E somente a palavra de Deus pode promover na vida do homem esse tipo de vida. Caminho, no Antigo Testamento, fala sobre a nossa conduta, a nossa postura. Já no Novo Testamento, é a palavra carreira. Eu separei aqui três versículos famosos. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para nós e para isso devemos deixar os embaraços, devemos deixar o pecado e devemos correr com paciência, olhando para as testemunhas, ou seja, olhando para os exemplos, para os bons exemplos que a Bíblia nos dá para nós seguirmos e assim sermos vitoriosos. Foi por esta razão que em Atos capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo nos fala, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A nossa carreira, ou seja, a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, precisa ser percorrida, porém, com alegria. Porque quando nós percorremos a caminhada, o caminho, a carreira cristã com alegria, nós então poderemos dizer, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só pode acabar a carreira quem combate legitimamente e quem guarda a sua fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, entendamos que se estamos numa caminhada, se estamos numa carreira, se estamos em um caminho, a Bíblia é o nosso guia. Você se lembra antigamente que existia um livro chamado Guia Quatro Rodas? E quem saía para viajar sempre levava este livro para poder localizar os restaurantes, os postos de combustível, os prontos-socorros. Essas pessoas eram guiadas praticamente por este livro. A Bíblia é o nosso guia na vida espiritual. É ela que nos diz onde está o nosso socorro, onde estão as nossas falhas, nossos erros. A Bíblia é o nosso guia.
Você, quando compra um equipamento, você percebe que praticamente todos os equipamentos eletroeletrônicos, eles precisam vir com algo chamado manual do fabricante. Através do manual, você aprende a como manusear o equipamento. Através do manual, você aprende tudo sobre aquele equipamento, as coisas necessárias que você precisa saber para que aquele equipamento tenha um bom desempenho. A Bíblia é o manual do fabricante. Nós fomos projetados por Deus para termos uma vida próspera, uma vida santa, uma vida feliz. Porém, nós precisamos seguir aquilo que está escrito no manual do fabricante. A Bíblia é o manual do fabricante. Quando um navio se aproxima de algum rochedo, de um cais qualquer, geralmente nas grandes rochas, no cais, existe um farol. Qual é a finalidade desse farol? Não deixar que o navio bata nas pedras. Qual é a finalidade desse farol? É iluminar de formas que o navio encontre a sua derrota ou o caminho a ser seguido. A Bíblia é o nosso farol, que nos mostra a direção e nos livra de eventuais batidas nas rochas da vida. A Bíblia é o nosso farol. No escuro, quando acaba a luz, a primeira coisa que pensamos é ligar uma lanterna. A Bíblia é a nossa lanterna. A Bíblia é a luz que ilumina o nosso caminho. Foi por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Percebe? Lâmpada e luz. O salmista está dizendo a mesma coisa que acontece em um carro. O carro, ele possui o farol alto e o farol baixo. O farol alto serve para iluminar o que está vindo lá na frente. Já o farol baixo serve para iluminar aquilo que está de imediato, ali na frente. Assim é a Bíblia. A Bíblia é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Ela é luz que nos esclarece acerca do que está vindo lá na frente, mas ela também é a lâmpada que nos mostra o nosso derredor, o nosso entorno. A Bíblia é a nossa lanterna, a Bíblia é o nosso farol. Antigamente também existia um aparelhozinho chamado bússola. Os navios seguiam, até hoje, só que hoje é uma bússola magnética, seguiam pela bússola, porque a bússola aponta sempre para o norte. A Bíblia é a nossa bússola, porque ela aponta sempre para Jesus, ela aponta sempre para a santidade. A Bíblia aponta sempre para o céu. Então, se nós quisermos ser salvos, precisamos seguir a bússola, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Finalmente, eu comparo a Bíblia como o que se tem de mais moderno para guiar uma pessoa. GPS. Todo mundo conhece. Antigamente tinham aparelhos GPS. Hoje nós temos o GPS no próprio celular, através de aplicativos. A Bíblia, ela é o nosso GPS. Porém, os GPS modernos, eles às vezes nos levam para lugares indesejáveis, para regiões de conflito, de violência e etc, etc, etc. Muitas pessoas já até perderam a vida porque simplesmente seguiram ao GPS. Já em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia Sagrada, você pode ficar tranquilo e você pode ter a certeza que a Bíblia só te leva para lugares, para pastos verdejantes. A Bíblia só te leva onde a presença de Deus está contigo. É por isso que o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a Bíblia é o nosso GPS que nós verdadeiramente podemos confiar. Então fiquemos com esta palavra, a Bíblia como um guia para a vida cristã.
Se a vida é um caminho, a Bíblia é o guia, é o farol que nos orienta por esse caminho. Se a vida é uma carreira, a Bíblia é o nosso manual, é o nosso farol, é a nossa lanterna, é a nossa bússola, é o nosso GPS que nos orienta sobre como devemos nos portar e onde devemos trilhar a nossa caminhada. Vamos ficando por aqui, eu disse. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like. É muito importante que você interaja conosco, que você deixe o seu comentário para que este vídeo possa se tornar relevante e chegar a outras pessoas. Então, deixe o seu joia, compartilhe este vídeo com outras pessoas e não esquece, se você é novo, se inscreva nas nossas mídias sociais. Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, sem acento. Instagram, YouTube, Facebook. Nos siga no Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube, Roque Ribeiro Oficial. Você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD. Até o próximo vídeo. Fica na paz de Jesus.